Olá pessoal, meu nome é Guilherme Carneiro Montes, sou professor de farmacologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui para falar um pouco sobre as sulfonamidas, trimetraprima e sulfametaxazol. Então vamos começar, como eu falei anteriormente, vamos começar com um breve histórico das sulfas. Foram os primeiros fármacos a serem utilizados como antimicrobianos, antes mesmo do que as beta-lactamas. Em 1908, o químico austríaco Germer ele sintetizou a sulfonamida, né? Sendo que ela não era utilizada na terapêutica, ela era utilizada como um corante. Então, em 1932, Gerhard ele descobriu que o Protosil, que é um corante utilizado na época, foi testado para fins terapêuticos e observou que os camundongos com infecções de streptococcus e outras infecções podiam ser protegidos com Protosil. Protosil é essa molécula que você está vendo aqui na figura, no slide. Tá? E em 1933, Forrest relatou a administração do Protosil em uma lactante de 10 meses de idade, com septicemia, estafilococa e conseguiu uma cura notável. Então, a partir de menos de um ano, você já tem a utilização de o uso de sulfonamidas de animais de laboratório para seres humanos. E em 1935, na França, no Instituto Pasteur, os experimentos clínicos descobriu que o Protosil era metabolizado a sulfonamida, que é um excelente antibacteriano, né? Então aí nasce a era das sulfas. Então, como vocês podem ver aqui nessa figura, você tem uma reação no organismo onde você tem uma clivagem aqui dessa molécula, formando então as sulfonamidas. Em 1938, o Prêmio Nobel de Medicina vai para Dongan, o que utilizou o Protosil em avaliações clínicas. E a morte nos Estados Unidos de mais de 100 pessoas devido ao lançamento de uma preparação de sulfonamida altamente tóxica por empresários pouco escrupulosos fez com que desse um passo importante, né, um impulso para que a agência reguladora de drogas, no caso o FDA, começasse a regular mais a questão dos medicamentos, né? Então, as sulfonamidas mais potentes, elas em forma de pó foram enviadas para soldados americanos durante a Segunda Guerra, para espalhar sobre as feridas. E foi então um precursor para o desenvolvimento de outros fármacos também, como a sulfonilureia, que são antidiabéticos, os tiazídicos, que são fármacos diuréticos, e a tianamidas. Então, na sua estrutura química, as sulfonamidas ela vai possuir, ela tem um nome genérico, né, para se referir aos derivados do paraminobenzeno, no caso a sulfonamida. Então, a gente tem na sua molécula, né, obrigatoriamente aqui a gente tem na sulfonamida uma amina, um nitrogênio, a gente tem uma porção hidrofóbica, um anabenzeno, e a porção do enxofre com amida. A maioria das moléculas são insolúveis em água e o grupo NH2 é essencial e pode ser substituído apenas pelas moléculas que possam ser convertidas em vivo a um grupo amino livre. Tá? Então, é essencial, é necessário saber da sua estrutura química para que possa então ter o efeito terapêutico desejado. Falando um pouco da classe das sulfonamidas, elas podem se dividir em classes pobremente absorvidas, de aplicação do uso tópico, absorvida e rápida excreção e de longa duração. Acho que provavelmente absorvidas, a gente tem apenas um representante na classe, que no caso é a sulfasalazina, que é um anti-inflamatório que é bastante utilizado
em colite ulcerativa e enterite e doença de Crohn. Tá? A de uso tópico se tem a sulfacetamida, a sulfadiazina de prata, que são bastante utilizadas nas profilaxias de infecções, feridas e queimaduras. As de absorção rápida e excreção existem a sulfadoxazol e a sulfamethoxazol. A primeira é um antisséptico do trato urinário e o segundo pode ser utilizado em infecções sistêmicas também e também no trato urinário. E a de longa duração, que no caso é a sulfadoxina, pode ser utilizado com tratamento de malária, né? Ou uma associação da sulfadoxina com a pirimetamina. E como mecanismo de ação dessa classe de fármacos, no caso para antimicrobiano, algumas bactérias eles sintetizam o ácido fólico a partir do PABA, que é o ácido paraminobenzoico. E inibidores competitivos da enzima diitropeterato sintetase que é uma enzima responsável pela incorporação do PABA ao ácido dihidropeteróico, que é um precursor imediato do ácido fólico. Ou seja, o PABA ele é necessário para que haja a formação do quê? Do ácido fólico, né? Do ácido hidrofólico e para a formação de quem? Das purinas, que são moléculas essenciais para a formação do DNA. Então, o que vai acontecer? As sulfonamidas, elas vão competir com o ácido o PABA, né? E aí você não tem a formação do quê? Dessa cadeia aqui. Então você não tem a formação de purinas e, consequentemente, você não tem a formação do DNA. E essa inibição é uma inibição competitiva, né? O sinergismo com a trimetroprima. Trimetroprima é um inibidor competitivo potente e seletivo dessa enzima aqui da dihidrofolato redutase, vai fazer com que isso aqui, essa inibição, ocorra, né, mais ainda. E aí você tem um bloqueio sequenciais de via de síntese de tetrahidrofolato dos micro-organismos a partir das moléculas precursoras. Então, você tem a inibição aqui nessa primeira etapa e também quando se utiliza a associação da trimetroprima, você melhora mais ainda essa inibição e, consequentemente, você tem a inibição da formação do DNA bacteriano. Eu trago uma ressalva aqui para vocês, é que bactérias capazes de utilizar o folato pré-formado não são afetadas pela ação das sulfas, tá? E usando as sulfas, precisamos prescrever ácido fólico para os pacientes? Não, porque as células humanas utilizam o ácido fólico pré-formado obtido da alimentação. Então, o que é o ácido fólico? Né? É uma vitamina que pertencente ao complexo B, necessária para a formação de proteínas estruturais e hemoglobina. Né? Também recebe o nome de folato ou vitamina B9. Então, aqui as principais fontes da vitamina B9, do ácido fólico, espinafre, aspargos, né? Tomate, brócolis, farinha de trigo, milho. Né? E aí a gente tem os benefícios, né? Durante a gravidez, auxilia na formação do feto, a sua falta pode levar a um quadro de anemia. Estudos falam que a contribuição da vitamina na redução do mal de Alzheimer, acidente vascular cerebral e outros problemas, e pode evitar o aparecimento de doenças cardiovasculares. Então, as sulfas já apresentam, né, esses medicamentos, essa classe de medicamentos já apresentam, as bactérias já apresentam resistências às sulfonamidas. Né? A primeira é que se tem uma menor afinidade, né, da enzima, que é o alvo, pelas sulfonamidas. Então você tem uma menor afinidade da dihidropeterato sintetase pelas sulfonamidas. A segunda mecanismo de resistência
é a diminuição da permeabilidade bacteriana ao fármaco. Então, o fármaco ele não consegue adentrar na célula bacteriana. Se tem a bomba de efluxo que faz a extrusão do fármaco que está aqui dentro para o meio exterior, então você também diminui a concentração do fármaco dentro da bactéria. Ou se tem uma produção aumentada do PABA pela bactéria, fazendo com que haja um deslocamento da competição para o PABA. Tá? E também o mecanismo de resistência da trimetroprima é que se tem através de plasmídio que codifica a enzima de hidrofolato redutase alterada. Então você tem a diminuição da afinidade do fármaco pela enzima. E os efeitos antimicrobianos das sulfas, né? Ela pode ter uma ampla faixa de atividade antimicrobiana, tanto contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, né? E elas são fármacos considerados bacteriostáticos, e se você pegar aqui essa ação antimicrobiana, pode-se dar, né, inibição de crescimento bacteriano de cepas de Streptococcus, Staphylococcus, Neisseria, Brucella, Vibrions, Salmonella, Shigella, enterobactérias. E as resistências sulfas é um problema crescente, principalmente em Neisseria, Shigella e cepas de Enterococcus isolados em pacientes com infecções do trato urinário. Então, aqui eu trago um gráfico, né, que a gente tem o número de bactérias em função do tempo, e a gente vê que sem o fármaco você tem um número crescente de bactérias aqui, com a sulfa sozinha você tem um deslocamento dessa curva sem o fármaco agora para a direita, com uma diminuição do número de bactérias, com a trimetalprima também, e quando você tem a associação dos dois fármacos, né, o que é que se tem? Uma inibição maior do crescimento bacteriano. Então, a importância da associação da trimetoprim com sulfametaxazol é que tem esse efeito sinérgico, né? Aqui, apresentado nesse gráfico aqui, e você tem uma ampliação no espectro de ação contra algumas bactérias. Falando um pouco agora da farmacocinética das sulfas, né? O fármaco ele atravessa a barreira hematoencefálica, ele pode ser administrado tanto pela via oral quanto pela via intravenosa. O fármaco é inalterado e os metabólitos acetilados aparecem na urina. Tá? Ele também pode ser administrado como forma de supositório. E a meia-vida, como eu falei, pode ser uma meia-vida curta, uma meia-vida intermediária ou de meia-vida longa. A único fármaco da classe das sulfas que não é absorvível é a sulfasalazina, né? Ela não é absorvível, então ela justamente não, ela é utilizada, como eu falei, em colite, ulcerite, que é inflamações do trato gastrointestinal, e a hidrólise, né, do fármaco vai acontecer justamente por bactérias presentes aonde? No intestino. E aí essa hidrólise vai formar a mesalazina, que aí sim ela é absorvível, e a sulfapiridina, tá? Então, a sulfasalazina, ela não é absorvível, lembrando disso, e é utilizada no tratamento de doenças inflamatórias do trato gastrointestinal. Então, como eu falei, da farmacocinética pode ser administrada pela via oral ou pela via parenteral, no caso, os sais de sódio de sulfamethoxazol, e pela via tópica, a sulfasalazina, né, a sulfadiazina de prata, sulfacetamida. E elas, quando administrada pela via oral, né, no caso, sulfamethoxazol, ele vai se ligar às proteínas plasmáticas, cerca de 20 a 90%, pode atravessar a barreira hematocefálica, a placenta e também atingir o feto.
E os fármacos são biotransformados hepático e formando seus metabólitos de acetilação, oxidação e glucuronização. Alguns parâmetros farmacocinéticos e esquemas de administração por via oral, nesse quadro. Tá? Os usos clínicos das sulfonamidas, no caso, os agentes orais absorvíveis. O sulfisoxazol e a sulfadiazina são agentes de curta ação e de ação curta e média. Então, são basicamente utilizados em tratamento do trato urinário. Né? Aqui se tem a dose para indivíduo adulto. A sulfadoxina de ação longa, ela é formulada em associação com a primetrapina. É uma segunda linha para o tratamento da malária, tá? E também pode ser prescrito para infecções respiratórias causadas por nocardia. Os agentes orais não absorvíveis, a sulfasalazina, né, é um fármaco utilizado no tratamento de inflamatórios, como eu falei, intestinais, como colite ulcerativa e doença de Crohn. A mesalazina, que é o princípio ativo, que vai ser responsável pela ação anti-inflamatória, que vai inibir a síntese de interleucina 1, fator de necrose tumoral e leucotrienos, mas ela precisa estar na mucosa intestinal em altas concentrações para que ocorra a hidrólise, né, da sulfasalazina pelas bactérias e a formação da mesalazina na região. Os agentes tópicos, né, podem estar na formulação farmacêutica de pomada ou soluções oftálmicas. Pode ser, no caso das soluções oftálmicas, tanto as soluções oftálmicas como a pomada pode ser utilizada nas infecções oftálmicas, como conjuntivite bacteriana e tracoma, né, causado pela clamídia. Penetra nos líquidos e nos tecidos oculares em altas concentrações, e as reações à acessibilidade das sulfacetaminas são raras, né? Só para destacar aqui que a conjuntivite bacteriana, o olho fica vermelho e geralmente é uma secreção amarelo ou amarelo esverdeado ao acordar, e o olho ele pode grudar, né? E ocorre nos dois olhos e é uma infecção contagiosa. E aqui está essa infecção pode ser desencadeada por algumas bactérias Streptococcus, Staphylococcus, Moraxella, Pseudomonas e Hemófilos. O acetato de manfenida usado para tratamento de queimaduras vai ter ação contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, porém pode ser absorvida no locais da queimadura, né, e causar inibição da anidrase carbônica, causando uma acidose metabólica no paciente. A sulfadiazina de prata ela é tóxica, então é preferível utilizar a mafenida para a prevenção de infecções nas queimaduras. A ação antimicrobiana e a incidência de infecções nas feridas são decorrentes pelas queimaduras. E a prata ela tem uma função, porque ela vai agir sobre os radicais sulfidrilas e amidas das células microbianas, causando a precipitação de proteínas e a lesão na parede celular bacteriana e na membrana da bactéria, causando então assim a morte celular bacteriana. As indicações clínicas da associação da trimetoprim com sulfametaxazol são geralmente infecções respiratórias, né? Pneumonia por pneumocites girivóceas, listeriose, infecções na próstata e no trato urinário,
e infecções gastrointestinais. As reações adversas às sulfonamidas, né? Um distúrbio trato urinário pode causar cristalúria devido ao uso das sulfonamidas mais antigas serem menos solúveis e formação desses cristais na bexiga. No distúrbio no sistema hematopoético, né, causar alguns tipos de anemia, no caso hemolítica aguda, agranulocitose e uma anemia aplástica. Reações de hipersensibilidade ao fármaco pode desencadear erupções cutâneas, febre e artralgia. Ocorre com mais frequência depois da primeira semana de tratamento ou em indivíduos previamente já sensibilizados. Anorexia, náuseas e vômitos podem ocorrer. Cerca de 1 a 2% dos pacientes apresentam esses sintomas. Os recém-nascidos prematuros podem causar deslocamento da bilirrubina ligada à albumina plasmática, depositando-se no glândulo da base e no núcleo subtalâmicos do cérebro, causando uma encefalopatia causada como icterícia nuclear. Os efeitos adversos da associação pode desencadear megaloblastose, leucopenia, trombocitopenia, reações dermatológicas com aparecimento de urticárias, dermatite esfoliativa e a síndrome de Stevens-Jones, náuseas e vômitos, glossite estomatite, anemia aplásica, hemolítica e macrolítica, e pacientes com a AIDS comumente têm reações de hipersensibilidade, né, aparecimento de erupções, neutropenia, infiltrados pulmonares. As principais interações medicamentosas das sulfas é que as sulfas elas vão potencializar o efeito de alguns fármacos como varfarina, fenitoína e sulfonilureia, competindo pela albumina, né? E também pela competição de enzimas hepáticas de metabolização. E as contraindicações das sulfas no final da gravidez não pode ser utilizado, né, em paciente gestante, nem durante a amamentação e nem em neonatos. Por quê? As sulfas, a bilirrubina está ligada à albumina em bebês, neonatos ou no final da gravidez. E a sulfa ela vai competir, né, com a bilirrubina, se ligando à albumina, causando a hiperbilirrubinemia, como eu já falei, que vai se depositar no gânglio da base e no núcleo talâmicos, provocando uma doença que a gente chama de quinectérios. Então, gente, é isso que eu trouxe para vocês sobre as sulfas, tá? Espero que tenham gostado da aula e estudem para que a gente possa fazer uma boa avaliação no final.